E aí, na negligência com o veículo, o motorista ele vai precisar, como nós falamos, de fazer a verificação diária através do checklist. E todos os itens mencionados ali dispostos no checklist é de responsabilidade da verificação do motorista. Tendo algum item não conforme, o motorista ele não vai sair com esse veículo. Ele vai encaminhar o veículo ali para manutenção, para revisão, que seja, para verificação ali do item, tá? Para depois ele sair com o veículo. E aí o motorista que se expõe os demais passageiros e outras pessoas com veículo sem manutenção, condições ruins desse veículo e acontece o acidente, ele responde civil e criminalmente, principalmente se ele machucar outras pessoas. Então estejamos muito atentos com relação às condições dos veículos que nós estamos dirigindo e como a gente coloca esses veículos nas estradas, porque a gente responde por esses veículos. A próxima causa do acidente é o não uso do cinto de segurança. Um assunto, cinto de segurança, que muitas vezes já está até saturado, mas ainda assim tem pessoas que insistem em não usar o cinto de segurança. Olhando para a história do cinto de segurança, a gente percebe que houve uma mudança, né, de comportamento de muita gente, né? Tem pessoas que já está na veia do motorista ali usar o cinto de segurança, mas ainda tem pessoas que burla muito a questão do uso do cinto de segurança e o uso de segurança do cinto de segurança ele pode salvar vidas, tá? Então a verificação do uso do cinto de segurança é de responsabilidade do motorista, tá? Fazer a verificação se todo mundo está utilizando e a gente precisa se conscientizar a respeito do uso do cinto de segurança. Their daughter means the whole world to them. For her, they would do anything, but they don't. Too many people die because they don't use their seatbelts. Seatbelts save lives. O recado aqui é para que a gente tenha atenção, né, com as nossas crianças e o uso do cinto de segurança, né? Muitas pessoas ainda morrem, muitas crianças ainda morrem, porque às vezes a criança ela fica agitada e os pais deixam a criança ir sem o cinto de segurança. Nesse caso aqui, os adultos, né, eles não se machucaram, mas a criança ela foi projetada ali no para-brisa e isso pode ser fatal. Então estejamos atentos, tá, com relação às nossas crianças e a faixa etária da criança, né, o uso do assento, ou o uso da cadeirinha, o uso do bebê conforto. Para os recém-nascidos, às vezes vai no colo, a mãe tem aquela insegurança de colocar na cadeirinha, mas é muito mais seguro para a criança ela estar ali com o equipamento de segurança específico para a idade dela, do que às vezes no colo, com uma freada brusca, com uma batida, essa criança ela pode ser projetada ali, ok? E aí, outro problema que nós já até comentamos aqui da autoconfiança, né? Quem bebe e dirige, ele pode matar ou morrer, tá? A direção com o uso ali da bebida, ela vira uma arma, tá? Então, se vocês, né, quem está atrás do volante ali, ele não tiver essa consciência de não associar, né, o volante com a bebida, né, o que vai ser do nosso trânsito? Né, o que vai ser ali dos pedestres, dos outros veículos, dos outros motoristas, se todo mundo realmente resolver beber,
né, e burlar essa lei. Inclusive, é um crime, né, se você for pego ali sob o efeito de substância, você vai pagar multa, ter suspensão ali do direito de dirigir, tá? Então, tenhamos consciência, quem realmente faz ali o uso de bebida alcoólica, né, vai para a festa, arruma um motorista, vai de táxi, vai de Uber, vai a pé, mas não se expõe. Não se expõe e nem expõe outras pessoas, né? Quantas vidas, quantas famílias tiveram ali a vida mudada porque um motorista embriagado, né, atropelou, bateu, matou um pai de família, né, por causa da bebida e a associação dela ali no volante, né? Tenho certeza que muitos de vocês já conhecem, já conheceu alguém que nessa situação, tá? Então vamos ter consciência, tá? E realmente não associar a bebida com o volante. E a autoconfiança que a gente falou, né? Não foi só uma cerveja, foi só uma dose, eu tenho condição. E aí pode ser que nessa autoconfiança, nessa tomada de decisão, vocês realmente se envolvam no acidente. Então, mais uma causa de acidente aí, ok? É a questão da bebida. E agora, nós vamos ver os comportamentos seguros que a gente precisa ter mediante a todas essas situações que a gente viu. Alguns momentos marcam a nossa vida para sempre. Beber e dirigir é crime. Dá multa, suspensão da carteira, prisão e pode matar. Seja prudente. Detran, Governo do Estado. E aí, dentre todas essas causas, possíveis causas de acidentes, nós precisamos ter comportamentos seguros com relação a essas causas para que não ocorra, tá? E aí, nós vamos falar sobre a capa de proteção à vida, que seria a cautela, estar alerta, ser paciente e ter atenção. Em todas as situações que nós citamos aqui, tá? Nós precisamos ter cautela, nós precisamos estar alerta, ter muita paciência e ter muita atenção todos os momentos, tá? O que é ter cautela? Esteja sempre preparado para o inesperado, como a gente falou, né? Tenha cuidado, anteveja o perigo, proteja-se, né? Nada, nem no bom senso dos outros, porque às vezes a pessoa ela não tem o bom senso. Não se deixe influenciar por outros motoristas. Não haja ali no impulso, na raiva, ok? Não revide, siga em frente, é muito melhor, tá? E haja sempre a tempo ali para que o acidente ele não aconteça. O que é estar alerta, né? Use os olhos e a mente para evitar o perigo. Esteja 100% ali na direção, né? Previna e evite o perigo. Preste atenção no que os outros em volta estão fazendo, os motoristas, os pedestres, os motociclistas, os ciclistas, né? Quantos dos pedestres que não respeitam também a sinalização, não respeitam o momento de travessia, a faixa de pedestre, né? Os ciclistas ali que entram na frente, crianças, né, que às vezes na inocência ele brincando na rua, corre atrás de uma bola e aí passa na frente do carro. Então estejamos sempre alerta nesse tipo de situação. Observe as condições do tráfego, né, problema na pista, o clima, se está chovendo, se tem luminosidade demais, é, se tem buraco na pista, se tem sinalização ou não. Então, assim, estejamos sempre alerta com os demais veículos e as sinalizações. Tenha paciência, né? A paciência vai minimizar ali os riscos, né? Reduza sempre a marcha até se sentir seguro, dê preferência, sabe? Saia mais cedo de casa, não tenha pressa, não se arrisque.
facilite a passagem. Tem motorista que ele, dependendo do carro que ele está, o outro motorista está num veículo mais potente, ele não facilita a passagem ali, né? Então, assim, vira aquela competição. Então, não vamos agir impulsivamente no trânsito, tá? Para que a gente tenha um trânsito harmonioso, como a direção defensiva, ela rege que o trânsito precisa ser. Tenha sempre atenção, tá? Então não faça pelos outros o que você gostaria que fizesse por você, né? Sempre se coloque no lugar do outro. Se você gostaria de receber preferência, dê preferência. Se você gostaria de ser respeitado, respeite, né? Se você gostaria que o veículo de trás não colasse na sua traseira, não cole na traseira do outro veículo. Se você gostaria que o outro veículo ele não trafegue com farol alto no seu rosto, então você também não trafegue, não joga farol alto ali no rosto do outro motorista, tá? Faça uma coisa de cada vez. Se você vai dirigir, apenas dirige, né? Nada de, principalmente quando nós estamos ali atendendo o cliente, naquela pressa, fala no rádio, pega um documento, usa o telefone celular. Então não faça isso. Apenas dirige, faça uma coisa de cada vez. Se precisar atender alguém, encosta o veículo e, e atenda. Respeite sempre as regras. As regras de trânsito, elas estão ali por algum motivo. Então respeite as regras, né? Saiba esperar e dar preferência. Tenha cuidado com os outros. Então essa seria a capa de proteção. E aí, os elementos da direção defensiva, eles são o conhecimento, a previsão, a decisão, a habilidade e a atenção. Vamos ver o que é a negligência. Você já bocejou ou pescou enquanto estava dirigindo? Pois então trate de lavar o rosto e prestar atenção que o assunto é sério. Quando você sente esse e outros sintomas de desconforto, é sinal de que o sono chegou. E contra ele, ninguém é capaz. Um pequeno cochilo de 3 segundos pode ser fatal para o motorista que está dirigindo. A sonolência tira do condutor qualquer tipo de reação a um perigo iminente, e os sinais dela são claros. Dificuldade de manter o foco da visão, com piscar frequentes, bocejar e esfregar os olhos repetidamente, deixar a cabeça pender para frente e permitir que o carro saia da faixa de direção, invadindo o acostamento ou a pista contrária. Na época eu trabalhava numa empresa que transportava cerveja. Eu estava fazendo Recife-Fortaleza e é em torno de 850 km. E a gente fazia 3 viagens na semana. E um deles, eu sonhei que estava passando na minha frente uma manada de elefantes e não tinha nada. Outra vez eu sonhei que estava batendo na traseira de um caminhão, eu subindo uma subida, eu acordei travado, o pé no freio e o caminhão parado na subida. E não tinha nada na minha frente. Hoje eu já tenho muitos anos de estrada e vejo que você tem o seu limite, então você tem que respeitar o seu limite, né? E quando eu era mais novo, eu acreditava que não, que eu era acima de tudo isso e acaba acontecendo os acidentes, né? E contra o sono não adianta aumentar o som, jogar uma água no rosto, nem abrir as janelas do carro. Os especialistas recomendam que ao menor sinal de sonolência, não devemos pegar o volante. O motorista ele tem que estar bem atento, porque é um dos problemas de saúde que aflige diretamente a população, tanto os motoristas quanto os passageiros, os pedestres, né? Atinge todo mundo de forma geral como sociedade, porque o motorista sonolento ele causa risco para si e para os terceiros, né? Dirigir com sono afeta principalmente nossos reflexos. Então os nossos sentidos ficam muito prejudicados, né? A visão, a audição, a atenção, o reflexo psicomotor, a nossa motricidade, a habilidade em dar o comando ao veículo fica bastante diminuído.
porque o cansaço prejudica essas funções nobres do nosso organismo. Então a gente não consegue dar o mesmo desempenho quando o nosso organismo está descansado, está bem alimentado, fez o descanso apropriado. Geralmente a população geral precisa ir de 7 a 8 horas para ter uma quantidade de sono adequada. Quando você faz tudo isso, o seu organismo está atento, ele está pronto para responder rapidamente. Para o sono não pegar você de jeito, é importante evitar alguns comportamentos e horários críticos em que o nosso organismo pede descanso. Alguns horários têm uma maior incidência de sonolência. Por exemplo, o entardecer, o amanhecer, as pessoas geralmente estão mais cansadas no final do dia. No início da manhã, elas estão assim, naquela transição entre o sono e a vigília. Então, esses horários são um pouco mais complicados. Algumas técnicas podem ajudar. A primeira coisa a fazer é nunca brigar com o sono. Em situações em que a pessoa está sonolenta, o melhor a se fazer é realmente parar o veículo em um local seguro, iluminado. Então, sempre parar num local seguro, de preferência num posto, tentar sair do veículo, andar um pouco. O que deve ser feito é programação, dormir bem na noite anterior, planejar a viagem. Se a viagem for curta, pelo menos um intervalo a cada 2 ou 3 horas ou 4 horas, ter um intervalo aí de meia hora para fazer isso, parar, descansar uma meia hora, tomar um café, tirar um cochilinho de 20 minutos. Assim, conseguimos prezar pela boa qualidade do sono e da direção. Deu sono, para na primeira porteira da fazenda e durma, que é o que eu faço sempre. E aí, aqui mais um exemplo de negligência, né? Dirigir com sono é um ato de negligência do motorista. Então, item de avaliação. A negligência ela pode ser definida como um descaso, uma displicência ou desleixo. Então, esteja atento a essa condição. Tá? Não haja com descaso, com displicência, com desleixo, né? Leve sempre em consideração a situação ali que você precisa ter o melhor comportamento seguro sobre a situação. A imprudência é o que se expõe a si próprio e as demais pessoas a riscos desnecessários. Como a gente já viu, né, um ato de imprudência do motorista, por exemplo, do caminhão, colocou a vida dele em risco, a vida do motorista do outro caminhão e a vida ainda de outros passageiros do ônibus que estava atrás dele. Então, quando você coloca a sua vida de forma desnecessariamente de outras pessoas a qualquer tipo de risco, você está sendo imprudente. O vídeo que vocês estão assistindo mostra as top 10 imprudências nas estradas brasileiras. Só lembrando que o objetivo do vídeo não é fazer nenhum tipo de denúncia, mas sim mostrar que atitudes como essa não devem ser evitadas. O primeiro vídeo mostra um motorista fazendo uma ultrapassagem perigosa sem ter visão do carro que vinha à frente. Por infelicidade, ele deu de frente com o caminhão e acabou tombando seu carro. O segundo vídeo mostra um caminhoneiro tendo que tirar seu caminhão da estrada e colocá-lo no acostamento para que o motorista de uma caminhonete que vinha fazendo uma ultrapassagem em faixa contínua não batesse de frente com os carros que vinham na pista contrária. O terceiro vídeo mostra um caminhoneiro realizando uma ultrapassagem forçada, obrigando os carros que vinham no sentido contrário a saírem para o acostamento para evitar uma colisão frontal.
quarto vídeo mostra o condutor de um veículo Gol fazendo uma ultrapassagem em faixa contínua em um ponto em que não tinha nenhum tipo de visão, quase batendo de frente com os carros que vinham na direção contrária. O quinto vídeo mostra um Honda Civic realizando ultrapassagens proibidas em faixa contínua. No final do vídeo, vocês verão que o Honda Civic, para realizar uma ultrapassagem, chegou a utilizar o acostamento da pista contrária. O sexto vídeo mostra um caminhão fazendo ultrapassagem em local proibido, onde havia faixa contínua. E essa atitude poderia ter ocasionado um acidente muito grave, uma vez que ele podia ter colidido com veículos que vinham em sentido contrário. O sétimo vídeo mostra um veículo fazendo uma ultrapassagem no local perigoso, vindo a quase colidir com veículos que vinham no sentido contrário. O oitavo vídeo mostra um motorista levando um susto, quando, no sentido contrário, um veículo vinha fazendo uma ultrapassagem em local proibido. O nono vídeo mostra um veículo realizando uma ultrapassagem em faixa contínua, quase vindo a colidir com veículos que vinham em sentido contrário. O décimo vídeo mostra o registro de uma ultrapassagem em faixa contínua que acabou em um grave acidente, onde uma pessoa acabou falecendo no local. E aí vimos aqui agora diversos exemplos, né, sobre a imprudência. E aí a maioria deles a gente viu o resultado, né, que é basicamente a questão do próprio acidente em si. Então a negligência, ela também resulta em acidentes. E agora, por último, a imperícia. Então a gente falou da negligência, nós falamos da imprudência e agora a imperícia. A imperícia é aquela falta de habilidade do condutor para fazer alguma coisa no veículo, na direção. Exemplo, o condutor, a gente vai ter a direção ali dos veículos 4x4 e vamos ver as orientações para 4x4. Porque se você pegar um veículo 4x4 sem as devidas orientações, você está agindo com imperícia.
uma vez que a falta de conhecimento e a habilidade ali para manusear esse tipo de veículo torna-se imperícia. Tá? Então, a falta de habilidade do condutor, podemos ter exemplo para fazer baliza, para fazer uma ré, né? Várias manobras ali. Tem pessoas que elas não conseguem, elas não têm essa habilidade. E aí, essa falta de habilidade para essa falta de habilidade para alguma ação dentro da direção defensiva, ela pode ser classificada como imperícia. Então, por isso que os elementos da direção defensiva traz o conhecimento como o principal pilar ali, porque nós precisamos saber fazer aquilo que nós estamos fazendo, né? Então, ter atenção, estar atento, ter visibilidade, isso aí é uma questão de que você precisa praticar sempre, tá? Porque a falta de habilidade do condutor, ela pode gerar grandes acidentes. O apelo do policial era por causa do acidente ocorrido na região de Itatiaia. Jorge, você era um dos 4 estudantes que estavam no ponto de ônibus quando ocorreu o acidente. Como é que foi mesmo? Isso mesmo. A gente estava esperando o ônibus, né, a van do transporte de Santa Clara. Porém, a gente ficou conversando em ônibus, deixou a gente lá e foi para a escola, né? Quando o ônibus estava voltando, foi a hora que aconteceu o acidente, que o cara estava vindo muito rápido na direção do nosso ponto e, porém, desviou para não poder atingir a gente, nós 4 alunos do colégio municipal lá, estadual. Aí, porém, ele pegou, passou direto, aí assim o ônibus estava vindo cheio de alunos, aí ele pegou e foi, e de repente ele bateu com tudo, né? E o ônibus parou, aí ele pegou e foi pro canto e ele bateu e estava assim com segurança. Quer dizer, vocês quase foram atropelados, né? Isso, quase. A gente teve muita sorte porque ele pegou e desviou, né? Porque assim que ele desviou já foi de cara com o ônibus. Porque se ele não fosse desviado, ele ia bater na gente. A ambulância demorou mais de 1 hora para chegar ao local. Infelizmente, isso é comum nesta área turística. Eu estou levando somente documentação dele. Aí, nesse caso desse acidente aqui, a gente vai analisar um conhecimento que o motorista ele precisa ter com relação ali à via que ele está. Por exemplo, na característica de via não pavimentada, tem pessoas que não têm experiência. Ela tirou a carteira, né, aprendeu, fez as aulas, tudo dentro da cidade. E aí, essa falta de conhecimento e habilidade da pessoa para transitar em estrada de terra, isso ou não pavimentada, é imperícia também. Porque a gente sabe que o comportamento do veículo ele muda para o asfalto para uma estrada não pavimentada, né? Inclusive, após a direção defensiva, a gente vê algumas orientações de off-road exatamente por causa disso, para que vocês tenham conhecimento completo ali de todas as condições possíveis, tá? De tráfego dentro da direção defensiva, tá? Então temos consciência que o veículo e a forma de dirigir uma estrada pavimentada e não pavimentada, ela precisa ser diferente. E aí,
a gente consegue perceber o seguinte, que essas condições da estrada de pista, ela vai mudar trazendo riscos diferentes ali para a nossa condução. E aí a gente vai começar a fazer o levantamento de risco da nossa atividade para que a gente possa fazer a nossa análise de risco, certo? Então, quando a gente pegar o veículo, existem algumas condições e cenários que a gente precisa tomar cuidado. O primeiro cenário com relação ao estacionamento. Aonde é que eu realmente estou liberado e eu posso parar com o meu veículo? Existem algumas proibições de não parar em cruzamento, não parar em cima de faixa de pedestre. Dentro da mineração, parar sempre de marcha ré, colocar o calço nos veículos, tá? E aí todo estacionamento de veículo que tiver em desacordo com a sinalização de trânsito, né, especialmente ali em cruzamento, que for prejudicar a visibilidade e provocar acidente, o motorista ele vai responder ali conforme a legislação de trânsito. Um veículo parado, por exemplo, em faixa de pedestre, ele vai induzir a travessia das pessoas ali, naquele local, fora da faixa de pedestre e correr o risco de ser atropelado. Se isso acontecer, o motorista ele vai responder civil e criminalmente por isso, ok? Então a sinalização ela está, como eu já disse, para prevenção de acidente, para regularização do trânsito, e nós não podemos ferir isso, tá? E ali, se o motorista ele infringe essa regra, ele vai comprometer a segurança do trânsito, do veículo, tá? E das pessoas em geral. Então estejamos atentos com relação a onde estacionar os nossos veículos. Dirigir e falar ao telefone celular, a gente já sabe dessa proibição, foi falado mais cedo, né? Riscos de atropelamento, colisão, tombamento, capotamento, né? Quando você se coloca nessa situação. Falar dirigindo, falar ao celular, dirigir ao mesmo tempo. Ultrapassar o sinal vermelho, né, é uma infração de natureza gravíssima. O significado das cores para o semáforo verde, você está autorizado a fazer a passagem, a transpor ali o sinal. O sinal laranja, ele não é um sinal para te indicar que você precisa acelerar o seu veículo para fazer a ultrapassagem ali mais rápido, transpor o semáforo. Pelo contrário, ele vai te indicar que você precisa reduzir a marcha, ter atenção para parar o veículo no sinal vermelho, que é a indicação da parada total desse veículo. Você não pode transpor o semáforo com o sinal vermelho. Aí dirigir sem o cinto de segurança, o cinto de segurança ele vai amenizar o impacto ali de acidente de trânsito. Muitas vezes ele vai evitar a fatalidade. O uso de cinto de segurança ele é obrigatório para todos os ocupantes do veículo, está previsto em lei, tá? O condutor que desobedecer, ele estará sujeito a multa nessa situação. E aí, a responsabilidade da verificação dos outros ocupantes do veículo está usando o cinto ou não é do motorista, ok? E nós vamos ver agora os acessórios de segurança, que são aqueles acessórios que a gente verifica lá no checklist, onde nós falamos anteriormente, certo? E aí nós vamos ver a importância desses acessórios e por que se esses acessórios estiverem conforme, eu não posso sair com o veículo. Então, os acessórios são cinto de segurança, suspensão, sistema de iluminação, direção, encosto de cabeça, sistema de freios, extintor de incêndio, os airbags, limpadores de para-brisa, quebra-sol e o triângulo. O cinto de segurança existe de 3 pontas e de 2 pontas. O que você vai verificar no cinto, se o cinto ele está travando,
se não tem nenhum rasgo no tecido do cinto, nenhuma avaria em todos os cintos, se estão disponíveis em todos os assentos, principalmente ali nos bancos traseiros, aonde que às vezes o cinto ele entra para dentro do banco. Então, o motorista ele precisa tirar, fazer essa verificação se está disponível ou não, tá? Se existe alguma limitação, tem pessoas que colocam presilha ali, inutiliza o cinto, tá? Então, não se pode colocar presilha, clipe ali para folgar o cinto, né? Tem pessoas que prendem o cinto e colocam ele atrás das costas. Isso não pode acontecer, tá? O motorista tem a obrigação de fazer essa verificação ali para todos os ocupantes, tá? E registrar isso no checklist. Aí, o travamento, a verificação já falei, verificar se está disponível em todos os bancos já falei, verificar se não existe nenhuma dobra que vai impedir a perfeita elasticidade dele, tá? E verificar se não tem cortes ali no cinto de segurança. O modo de usar corretamente o cinto é ajustar firmemente no corpo, sem deixar nenhuma folga, né? A faixa inferior ela deve ficar ali abaixo do abdômen, tá? Sobretudo para as gestantes. A faixa transversal, que é a do meio, ela deve vir, sobretudo, né, sobre o ombro, atravessando assim o peito, né, sem tocar o pescoço. É por isso que as crianças elas precisam utilizar o assento, porque se o cinto ficar passando no pescoço, pode ter o risco de enforcar a criança, tá? E aí não deixe nenhum dispositivo anulando ali o efeito do cinto de segurança, como por exemplo ali os clipes ou alguma coisa nesse sentido. Um alerta a quem dirige trocando mensagens no celular. Você poderia estar nesse carro. É uma situação comum. 3 amigos distraídos e o celular a pique. Quanta coisa passa despercebida quando você está concentrado respondendo uma mensagem? Eles são atores. O vídeo faz parte de uma campanha do governo americano para prevenir esse tipo de acidente. Usar o celular ao dirigir causa 1.600.000 acidentes por ano nos Estados Unidos e provoca a morte de 11 adolescentes todos os dias. Aqui no Brasil a gente precisou ficar pouco tempo numa passarela em cima de uma avenida movimentada em São Paulo. A gente registrou muita gente digitando no celular, às vezes usando até 2 ao mesmo tempo. É difícil imaginar que um gesto tão rápido possa ser tão perigoso. Para não ficar imaginando, a gente filmou. Registramos de todos os ângulos um teste com 4 voluntários. A Isadora, o Diogo, o Luiz Henrique e a Giovana. Ele foi inspirado numa outra campanha, essa na Bélgica. Lá, os jovens tentavam tirar carteira de motorista e foram convencidos de que tinham que mandar mensagens no celular para serem aprovados. O nosso teste foi feito de forma segura no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Esse primeiro teste é simples. É só contornar os cones, como numa daquelas provas para tirar carteira de habilitação. Vai ser fácil, né? Esse foi fácil. Todo mundo se saiu bem. Foi bem, né? Mas o que você acha que vai acontecer quando a gente pedir para eles fazerem a mesma coisa, só que teclando no telefone? Vou te mandar uma mensagem no celular. Na hora que você receber, você começa a dirigir. E tem que me responder a mensagem antes da gente chegar lá do outro lado. A meta era 8. Isso veio livre. Eles nem conseguiram responder as mensagens e os resultados foram decepcionantes. Pô, Felipe, muito difícil. Os 4 demoraram mais tempo para fazer o percurso quando estavam com o celular. No caso do Luiz Henrique, foram 15 segundos a mais. Você imagina uma via expressa, que está todo mundo andando a 60 km por hora, 80 km por hora, de repente um dos carros, porque está no SMS ou está no telefone, baixa essa velocidade rapidamente para 40. O que aconteceu com o fluxo que vem atrás? E não foi só isso. Todos acertaram mais cones na segunda tentativa.
A Isadora já tinha encostado em 3 cones, o celular foram 4. O Luiz Henrique, que tinha acertado apenas um, esbarrou em 3 para tentar mandar mensagem. E o Diogo e a Giovana deixaram todos os cones no lugar da primeira vez, mas acertaram um cone cada um com o celular na mão. Você teria batido num pedestre no mínimo, ou atropelado, ou um carro parado, ou um ciclista. Segundo o governo americano, o risco de mandar mensagem ao volante é equivalente a dirigir depois de tomar 4 cervejas. É muito difícil. Ou você presta atenção na pista, ou você presta atenção no celular. Quase bati o carro várias vezes já, porque a gente breca em cima. E aí nessas acontece pior, né? Os 4 que fizeram o teste em Interlagos admitem que às vezes olham as mensagens no celular. A gente colocou uma urna na porta de uma faculdade para saber quem mais assumiu a infração. Ninguém precisava se identificar. Quase metade dos jovens disse que sim, que dirige teclando. Ainda tem um segundo teste. Freio. Na pista molhada. Esse vai ser bom. Eles precisam manter uma velocidade de 70 km por hora nessa pista. E simplesmente frear quando o sinal ficar vermelho. Todo mundo conseguiu. Mas agora, como será que eles se saem se no meio do caminho resolvem responder a uma mensagem? Pode pegar o celular. Responder a mensagem. Você conseguiu ler a mensagem? Nem abriu o negócio certo. Além de ninguém ter conseguido responder a mensagem, os 4 demoraram mais para parar quando viram o sinal vermelho. Quando você demora mais para frear, o impacto pode acontecer. 4 metros é um carro. Se fosse uma situação real e um pedestre atravessando, teria atropelado. Se fosse um carro parado no semáforo, a tendência de bater na traseira desse carro é total. Pesquisadores americanos mediram. Um motorista fica pelo menos 5 segundos sem olhar para o trânsito quando manda ou recebe mensagem. A uma velocidade de 88 km por hora, isso significa cruzar um campo de futebol inteiro dirigindo de olhos fechados. Até você ler aquilo ali, raciocinar o que é que você tem que escrever e prestar atenção no que está vindo à sua frente, você perde muito tempo. Mesmo que sejam apenas 5 segundos. Eu já bati no carro da frente por estar mandando mensagem. Você vai fazer alguma coisa ou outra, ou você vai dirigir ou você vai conseguir digitar. Dos dois você não vai conseguir ao mesmo tempo nunca. Então a gente viu aqui como que diminui o reflexo, né, do motorista se ele tiver com a atenção, né, em outro dispositivo, como a gente falou, e agora sobre o cinto de segurança, para a gente finalizar essa parte. De segurança no banco traseiro. O uso do cinto de segurança tornou-se um hábito de muitos motoristas e dos passageiros que viajam no banco da frente dos carros. Mas você usa o cinto no banco traseiro? É muito provável que não. Basta observar os veículos passando em qualquer rua do país para descobrir que praticamente ninguém usa o cinto de segurança no banco traseiro. Esse cinto que ninguém usa ou nem sabe que existe, pode fazer muita diferença na hora de um acidente. Imagine um veículo que se desloca a uma velocidade de 60 km por hora, batendo de frente contra uma parede de concreto. Imagine também que o motorista ou o passageiro pese cerca de 60 quilos. Em um acidente como esse, todos os ocupantes serão necessariamente arremessados na mesma direção e à mesma velocidade que o carro vinha desenvolvendo. Quem está no banco traseiro sem cinto será jogado para frente a 60 km por hora contra o encosto do banco dianteiro. E, por causa da velocidade, o corpo dessa pessoa irá ser projetado com um peso 15 vezes maior ao seu peso real. Neste caso, quase 1 tonelada. E será jogado para cima também, contra o teto do carro, porque em uma colisão frontal, a traseira do carro é impulsionada para cima, levantando rapidamente as rodas do chão. Dependendo de sua altura, o passageiro baterá a cabeça contra o teto. O problema é que, ao mesmo tempo em que o passageiro é jogado contra o teto, seu corpo continua se deslocando para frente na direção do banco da frente. O teto segura a cabeça da pessoa, ocorrendo, então, o risco de uma flexão extrema do pescoço. Essa flexão pode provocar uma fratura da coluna cervical, que, muitas vezes, é seguida do ferimento da medula espinhal, a lesão medular. É claro que o movimento do passageiro do banco traseiro não termina aí. Ele pode bem terminar fora do carro, depois de atravessar o para-brisa.
Mas, para isso, é claro, o passageiro do banco traseiro terá que, primeiro, atropelar o motorista ou passageiro dos bancos da frente, impondo a eles enorme risco de vida. O resultado é o seguinte: quem viaja no banco traseiro sem cinto de segurança corre grande risco de graves ferimentos e pode matar o ocupante do banco da frente, mesmo que ele esteja usando o cinto de segurança, pois seu peso no momento do impacto fica 15 vezes maior. É como circular levando um elefante no banco traseiro. Portanto, usar o cinto de segurança traseiro é uma questão de vida e um dever de cidadania. Terminando a orientação do cinto de segurança. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a suspensão. Qual que é a finalidade da suspensão e dos amortecedores do veículo? A suspensão e os amortecedores, eles têm ali por finalidade manter a estabilidade do seu veículo. Então, quando há um desgaste, né, da suspensão ou dos amortecedores, pode causar ali a perda do controle do veículo, né, inclusive levar ao capotamento desse veículo em determinadas situações, principalmente ali nas curvas, ou em freadas bruscas, né, em momento de chuva, em pistas ali que a pavimentação não estiver ok. Então, por isso que a suspensão ela está lá como um item de verificação, tá? Para que as manutenções estejam em dia, para que você não se exponha de uma forma desnecessária, tá? Então, periodicamente, né, precisa se verificar o estado de conservação e o funcionamento ali da suspensão e dos amortecedores. Nós sabemos que as estradas brasileiras não são as melhores estradas, pelo contrário, a gente trafega em pistas assim muito ruins de conservação, ok? E a gente precisa seguir ali a orientação do manual do fabricante, levando em consideração ali as revisões periódicas de cada veículo. E aí detectou algum barulho, né, detectou ali uma vibração no veículo, algo anormal, esse veículo ele precisa passar ali por uma pessoa especializada para fazer essa verificação. O sistema de iluminação também faz parte da verificação ali diária, tá? Ele é fundamental tanto para você ver bem ali o seu trajeto, como para ser visto por outros veículos, né, ali no trânsito. E a iluminação ela vai garantir a segurança do trânsito em diversas situações. Hoje existe uma lei que nós precisamos trafegar tanto de dia com o farol aceso, tá? Então, há uma proibição de a gente trafegar com os faróis apagados ou com queimado parte ou totalmente queimado ali com iluminação deficiente, tá? Essa falta de iluminação apropriada ela pode causar ali colisão ou outros tipos de acidente, porque a iluminação e sinalização faz parte da segurança e direção defensiva, tá? Aí a direção é um dos mais importantes componentes de segurança do veículo, né? Porque ela vai ser responsável ali pela dirigibilidade do veículo. Então, folga no sistema de direção faz o veículo ele puxar, né, para algum lado ali, pesando, sacrificando um lado do veículo, ok? E aí levando o condutor a perder o controle em determinadas situações, tá? Então, ao frear, esse defeito ele vai aumentando se tiver alguma folga na direção. E aí também a direção ela precisa ser verificado periodicamente, né, o funcionamento ali correto da direção e fazer as revisões preventivas dentro dos prazos previstos ali no manual do fabricante ou previsto ali por pessoa especializada no assunto. O encosto de cabeça é um item de segurança verificado também no checklist. O encosto de cabeça ele vai evitar ali um chicote do pescoço do colaborador, se houver uma colisão traseira ou uma freada brusca ali, onde o colaborador precisa fazer esse movimento, conforme nós estamos vendo aqui na figura, tá? Esse movimento
dependendo, ele pode causar uma fratura ali no pescoço ou na coluna do colaborador, por isso que é importante esse acessório de segurança. Essa situação, ela pode causar ali sequelas irreversíveis, tá? Por isso que é muito importante você ajustar o seu encurso de cabeça com relação à sua altura e fazer essa verificação, tá? Para que você evite ali qualquer possível trauma ali dentro dessa situação de freada brusca, alguma manobra, ali alguma colisão com o veículo, ok? Esse dispositivo de segurança, ele foi projetado ali exatamente para prevenir essa questão de projeção do pescoço do motorista ali e prejudicando a sua coluna. Os freios, geralmente eles sofrem perdão, um desgaste com o uso, né? E aí a eficiência dele torna-se reduzida. Então precisamos fazer essa verificação dos freios. Inclusive, lá no excesso de velocidade como causa de acidente, nós vimos ali a associação dos desgastes dos freios, né? E inclusive situações em que o motorista tentou frear e não conseguiu ter sucesso por causa da falta de manutenção. Então os freios Garça, eles vão exigir maior distância, tá, para frear com segurança, e aí pode causar um acidente se não for suficiente essa distância. E um dos principais componentes do sistema dos freios são os sistemas hidráulicos, fluidos, os discos, pastilhas ou lona, dependendo do equipamento, tá, ou do tipo de veículo. E precisa ser verificado por profissional especializado. Aí as principais causas, né, de perda de eficiência e dos freios e como a gente vai inspecionar. Então você vai verificar o nível de fluido, se está baixo ou não. É só observar ali o nível do reservatório, a vareta da indicação ou a indicação ali da sinalização indicada nos reservatórios, se existe alguma presença de vazamento, né? Observe ali se tem alguma mancha debaixo do veículo quando você desloca com esse veículo, geralmente nas garagens, onde você estaciona o veículo. Se tiver algum vazamento, sobre o piso vai ter uma mancha ali, tá? Verifique a questão de se tem algum barulho diferente, tá? Algum comportamento ali que o carro ele apresente quando você aciona o freio. Se tiver algum barulho diferente, algum comportamento, levar esse veículo ali num profissional habilitado para fazer essa verificação. E aí agora a gente vai ver as orientações para o freio ABS e os airbags. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Sim. Esse checklist aí eu só não observei a calibragem dos pneus, também influencia bastante também em caso de acidente também. Com certeza. Inclusive, lá no manual do veículo, existe a indicação da calibragem, quantas libras vai colocar, né? E a gente precisa, para cada veículo, a gente precisa fazer essa verificação, inclusive para que você não rode com o veículo ali com a calibração errada, tá? O veículo com essa calibração errada, ele vai sim levar o motorista a perder o controle da direção ali em determinadas situações. Então, ótima observação. Esse checklist é um checklist básico, o que vocês vão receber para fazer, ele é diferente, ele é um modelo específico do cliente, tá? Mas, em geral, para que vocês entendam a ideia de que precisa ter um checklist e uma verificação ali antes da saída do veículo. Independente do modelo do formulário, essa aqui são dicas básicas, beleza, para vocês atender, mas ótima observação. Aí, com relação ao freio ABS, ele é um sistema de frenagem, né, que evita que as rodas ela bloqueiem e entrem em derrapagem. Aí ela vai deixar ali o automóvel sem aderência à pista.
Assim ele vai evitar, né, um descontrole do veículo, ok? É uma solução dos veículos mais novos, né, obrigatório, dependendo do local que você vai acessar, quem você vai atender, todos os veículos precisam já vir com freio ABS, tá? O freio ABS vai aproveitar mais o atrito estático ali, que é maior que o atrito cinético, que é o deslizamento, e aí um sistema para auxiliar na segurança do veículo. Além do freio ABS, nós vamos contar também com os airbags, nós vamos ver também uma orientação sobre extintor de incêndio, tá? A orientação é o tipo carga por ABC, tá? Para utilização. Os extintores precisam ser inspecionados, ok? Está na validade, verificação dos lacres, se os testes estão dentro da validade. A classe, atualmente, dos extintores utilizados ABC, a gente vai entender quais são as classes. A classe B, ela vai atacar ali os combustíveis líquidos, né, extinguir o princípio de incêndio em óleo, gasolina, álcool e em outras substâncias. A classe C são os materiais elétricos, como por exemplo a bateria do carro, a fiação elétrica e outros dispositivos elétricos, né, que possam estar presente ali dentro do veículo. Além da maior capacidade extintora, que é o tamanho, né, do fogo que o extintor ele pode apagar, outra vantagem que o extintor ABC ele tem sobre o BC é a sua garantia de 5 anos. Os extintores originais de fábrica com pó químico BC, eles possuem 3 anos de garantia e o recondicionamento de 1 ano. E essa mudança ela beneficiou ali o consumidor, né, porque o novo equipamento ele é mais seguro, ele é mais potente, tem um prazo de garantia maior, tá? E os extintores BC ele só vai agir em cima dessas duas classes. Então, a orientação sobre os freios ABS. Você e sua família embarcariam em um avião sabendo que ele não conta com sistema de ABS? Provavelmente não. Apesar disso, estima-se que apenas 13% dos carros vendidos no Brasil sejam equipados com ABS, equipamento ainda visto como item de luxo. Para provar que segurança não é luxo, nós resolvemos levar 2 carros para a pista e avaliar a atuação de sistemas como ABS, ESP e ASR. A função do ABS é impedir o travamento das rodas durante uma frenagem. Nós avaliamos o ABS em 3 ensaios. O primeiro deles foi uma frenagem clássica a 30 km por hora em piso molhado. Com ABS, o carro parou em 21 metros e sem ABS percorreu 26 metros até a parada. Além da diferença de espaço, outra vantagem do ABS foi a manutenção da dirigibilidade. O segundo ensaio consistiu no desvio de um obstáculo. Desta vez, viemos a 70 km por hora, devendo frear no asfalto molhado a tempo de desviar de uma série de cones alinhados. Com ABS, o motorista se assusta, mas consegue desviar dos cones. Sem ABS, quando as rodas travam, o motorista tenta desviar, mas o carro segue em frente. O terceiro ensaio simulou uma condição de frenagem em pisos com aderências diferentes. Isso acontece, por exemplo, quando uma roda cai no acostamento ou quando existe uma mancha de óleo na pista. O ABS monitora essa condição de aderência e permite uma frenagem equilibrada. Sem ABS, o motorista não consegue segurar o carro, que derrapa sobre seu próprio eixo. Isso ocorre porque as rodas com menos aderência travam e derrapam antes das outras, provocando essa rotação. Agora a orientação sobre os airbags. Um último recurso. É essa a proposta dos airbags. Salvar a vida dos ocupantes no caso de uma colisão. Mas o tiro pode sair pela culatra se tudo não estiver nos conformes. A primeira coisa que você precisa saber é que as bolsas infláveis são acionadas por uma explosão química.
E ao invés de ajudar, isso pode tirar-lhe a vida se você estiver sem cinto. As crianças também são vítimas potenciais. Cadeirinhas e airbags frontais não combinam, assim como os pimpolhos menores de 10 anos. Leve-os sempre no banco traseiro. Com relação aos cuidados com as bolsas, fique tranquilo. Algumas marcas dizem que elas não têm validade. Outras afirmam que elas só precisam ser trocadas depois de uns 10 anos. Confira o manual do seu carro para tirar a dúvida e siga nossas orientações para ter certeza que o seu bote salva-vidas não vai te deixar à deriva. Aí agora os acessórios mais simples, porém tão importante quanto os outros acessórios. A gente vai ver os limpadores de para-brisa, a verificação ali das borrachas, do funcionamento. Tem motores que só lembram dos limpadores quando chove, e aí, geralmente eles tendem a estar ressecados, rachando por causa do sol. Ultimamente o sol tem sido um sol para cada um, né? E aí a periodicidade de troca dessas paletas e dessas borrachas também, elas precisam ser maior, tá? E para o bom funcionamento do para-brisa, sempre verifica, né, o nível do reservatório de água, para que essas paletas ali, elas não funcionem ali de forma seca, para evitar arranhar o vidro, tá? E realmente faça a troca das paletas ali, sempre que perceber que não esteja na melhor performance delas, tá? Que o funcionamento não esteja eficaz, ok? Essa verificação antes de sair com o veículo, tá? Porque não adianta sair com o veículo no momento que está chovendo, ver que elas estão em mau estado de conservação, tá? Dependendo do estado de conservação, elas podem até soltar no momento ali da direção, então tenhamos cuidado com as paletas. O quebra-sol também é um dispositivo de segurança, que ele vai evitar ali o ofuscamento da visão, é uma medida de controle que pode estar nas nossas ARTs, nas nossas análises de risco, com relação ao risco aqui de ofuscamento da visão do condutor, tá? E utilização de ofuscamento também para raios solares e outros que nós vamos ver em outros exemplos. Triângulo, a utilização do triângulo se dá quando o veículo encontra-se imobilizado devido ali a uma falha mecânica, ou você precisa parar com o veículo e mantê-lo parado ali, tá, adjacente às vias, tá? Então, se você precisa sinalizar, a sinalização não pode ser muito próxima do veículo, nem muito distante. Tem pessoas que colocam o cone em cima do veículo. Então, essa sinalização ela vai servir para advertir os demais veículos. Então, se você colocar muito próximo, pode ser que não dê tempo dos demais veículos parar, desviar, né? Se tiver uma situação ali onde que a pista for reduzida ou não tiver acostamento, tá? Então, tem que se colocar ali na parte traseira do veículo, sinalizando, antecipando ali a visão dos demais motoristas para que evite ali um possível acidente, um possível atropelamento, uma possível colisão neste local onde você estiver parado com o veículo, tá? A distância de segurança e o espaço de frenagem nós já falamos, mas o que a gente gostaria de orientar aqui nessa fase do treinamento é que, dependendo do cenário e as condições adversas, a distância de segurança ela precisa aumentar por causa do espaço de frenagem que a gente já viu. Então esteja atento à sua velocidade, esteja atento à condição da pista, né, às condições climáticas e principalmente à condição do seu veículo. A distância de segurança a gente já viu os exemplos. E aí, o espaço de frenagem é esse espaço que o veículo ele vai percorrer depois que o freio ele for acionado. Até o veículo parar, então essa é a distância de frenagem. E dentro desse intervalo pode acontecer ali a colisão se você não observar essa distância. Aí, a dinâmica de transferência de peso com a estabilidade do veículo,
ela vai estar ligado ali ao tipo de veículo que você está, se é um veículo de passeio, se é um veículo com carroceria, e aí também o local que você está trafegando, se é um local com aclive ou declive. Se você está subindo com o veículo, a dinâmica de transferência de peso desse veículo ela vai ser para a parte traseira do veículo. Então, todo o peso vai ser transferido para a parte traseira. Se você estiver descendo com o veículo, todo o peso vai ser transferido para a frente do veículo. E o que eu preciso saber disso? Posicionamento da carga, onde eu vou centralizar essa carga, onde eu vou colocar, basicamente distribuir tudo ali sobre o meu veículo, amarração, são itens de importância ali que o motorista ele vai precisar verificar, cinta, corda, catraca, corrente, então todos os dispositivos de amarração que for utilizado, eles também vão precisar ser inspecionados, para que essa carga ela não caia, não tombe, não prejudique ali a estabilidade do veículo e que o motorista ele observe essa dinâmica de transferência, tá? Para posicionar a carga, para posicionar também ali mesmo as cargas menores dentro do veículo, ok? Para observar ali o dinamismo de como é que você vai estar de velocidade, posicionamento desse veículo e etc. Ok? E aí os tipos de riscos. Já depois que a gente passar os tipos de riscos, vocês vão montar a análise de risco de vocês. Então, nós temos risco de velocidade com o veículo, as condições na pista, né? Nós temos riscos de atropelamento de animais, os buracos na pista, as condições adversas, né? Por exemplo, a própria pista aqui nessa primeira figura, essa curva, já dependendo da velocidade que o motorista tiver, já tem a própria geometria do local, já tem um risco de capotamento aqui, tá? Esse segundo exemplo aqui à direita, como que essa pista aqui é estreita? Inclusive nós vimos um exemplo de um acidente de uma pista não pavimentada estreita, onde só passava um veículo ou dois muito coladinho com o outro. Então tem o risco de colisão lateral, frontal, traseira, queda de veículos da pista, tá? Então são todos os riscos que nós precisamos já trazer para a nossa análise, para que a gente tenha ali uma medida de controle sobre o risco. Tá? Então, condição da pista, geometria, largura, estado de conservação, pavimentação, tá? Aí as principais condições adversas e risco, sinalização inadequada ou deficiente, né? Pavimentação a gente já falou, aclives ou declives muito acentuados, né? Pistas ou faixa de rolamento com largura inferior à ideal, curva mal projetada, lombadas, inexistência de acostamento, má conservação, buracos, falhas, irregularidades, pista escorregadia, né, a drenagem deficiente, aí a pista fica toda alagada, né, vegetação muito próxima da pista, pista sem manutenção, são todas condições de risco que a gente vai colocar e levar para as nossas análises de risco, tá? E como que eu vou conduzir esses veículos nessas condições adversas da pista? Que aí vai para as nossas medidas de controle. Então, quais são as medidas de controle? Conduzir em velocidade compatível com a condição da via que você está. Mas a via aqui me permite ir a 100 km por hora. Mas nessa condição que a gente viu aqui anteriormente, ó, essa daqui. Tem como trafegar aqui a 100 km por hora? Não tem como, não. Não tem como. Então, a medida de controle vai ser conduzir o veículo com uma velocidade compatível com a condição da via.
tá? Às vezes a via vai te permitir ali uma velocidade maior, mas não tem como. A pista não te dá essa condição, ok? Então, medida de controle. Lá na capa de proteção, quando a gente viu no início do treinamento, né, conduzir com atenção, com cautela. É aqui, ó. Agora, o colaborador, o motorista, ele vai assumir uma postura ali compatível com a segurança. Outra medida de controle é ter cuidado com as pedras e buracos que podem danificar os pneus, né? Danificou o pneu, o motorista ele pode perder o controle do veículo. Cuidar para não bater com o veículo por baixo, ali, dependendo do local que você vai acessar, né? Estruturas ali na empresa, barragens, canaletas que você vai transpor com o veículo, né? Pode ter algum instrumento, pode ter algum aparelho, alguma coisa que vai danificar o veículo por baixo, ali danificar o reservatório do óleo do motor e outras partes do veículo, né? Cuidar para não bater em outros veículos ao frear ou tentar desviar desses buracos na pista, sempre sinalize antes, tá? Os veículos de carga, eles não devem trafegar com excesso de peso. Então, lá na dinâmica de transferência de peso que a gente viu no slide anterior, o motorista ele precisa verificar qual que é a capacidade desse veículo e não exceder a capacidade do veículo, tá? Já que essa pode ser uma das maiores causas de deterioração do pavimento. A gente já sabe que a nossa pavimentação já não é das melhores. E aí o motorista que trafega com excesso de carga, ele vai também danificar esse pavimento. Tá? E aí os fatores que vai contribuir ali para as condições adversas da pista são a inexistência ou deficiência da sinalização, que é um importante fator de risco. Nesse caso, o condutor ele deverá redobrar sua atenção para não se tornar ali nenhuma surpresa no decorrer da viagem, né, e ele se envolver no acidente. Em descida muito forte ou longas, tipo rampas, ladeiras íngremes ou descidas de serra, por exemplo, não se deve confiar apenas no freio, né? Tenha uma técnica correta e mais segura que consiste em utilizar o freio motor. Você vai iniciar a descida ali com velocidade reduzida, né, o carro engrenado, na mesma marcha que seria utilizada para a subida, ok? E aí vai utilizar-se o freio motor. Depois que o veículo ele embalar, fica muito mais difícil você reduzir a sua velocidade, principalmente ali para carros e veículos maiores, como por exemplo os caminhões e os ônibus. E nesse caso, os freios eles irão superaquecer e vai perder a eficiência deles. Aí podemos sim patinar, pegar fogo, né? Inclusive nos freios e motor. Tá? Esses acidentes são muito comuns em serras, né? Em locais serranos, e combinadas assim com as descidas íngremes e as curvas, então jamais desça desengrenado, que é a famosa banguela, ok? Porque esse cenário ele pode dobrar o risco para o motorista e para as outras pessoas que estiverem no local. Você vai sempre conduzir o veículo de uma maneira incompatível com as condições da via, como a gente falou, vai caracterizar a imprudência e a irresponsabilidade do condutor, que nós já vimos lá atrás, que condutor imprudente, negligente e com imperícia, ele responde civil e criminalmente por isso, ok? E aí, as condições do ambiente, nós precisamos verificar com relação à luz. Aí seria a luz que pode trazer o ofuscamento, ou no momento da penumbra, que é ali, né, o raiar do dia, né, ou o cair da noite, o entardecer, e, propriamente dito, o anoitecer. Então, a deficiência ou excesso de iluminação vai afetar ali a capacidade que o motorista tem de ver e ser visto. Então, o condutor ele sempre deve tomar um cuidado com o uso indevido desses faróis durante a noite e durante o dia também. O motorista ele sempre deve manter uma luz baixa ali durante o dia, ok? Para evitar ali o ofuscamento da visão dos demais motoristas, tá? O ofuscamento vai ser essa cegueira momentânea ali causada pelo excesso de luz nos nossos olhos, né? A vista humana ela pode levar ali até 7 segundos para recuperar
de um ofuscamento, então a gente precisa ter muito cuidado nesse cenário para não prejudicar ali nenhum motorista, né? A incidência de luz solar, ela vai ocorrer ali, geralmente no início da manhã e no final da tarde, né, quando o sol está muito próximo ali do horizonte, como a gente viu na imagem. E a incidência frontal também dos raios solares pode ser evitado por um uso do quebra-sol, que a gente já viu a necessidade de verificação desse acessório de segurança lá no checklist, porque nós vamos utilizar o quebra-sol aqui agora como uma medida de controle para o ofuscamento. Então, estejamos atentos com esse item e com a verificação do funcionamento ali do quebra-sol, se não está quebrado, se não está danificado, se está presente ali no veículo e em boas condições. Quando tiver um cenário que houver o ofuscamento, você vai diminuir a sua velocidade, solicitar ali para os outros motoristas uma luz baixa ali, né? Você pode piscar o farol para sinalizar e você não vai olhar diretamente para os faróis do outro carro, ok? Você vai desviar o olhar. Você vai permanecer com a sua luz baixa, mesmo que o outro veículo ele não atenda essa solicitação quando você piscar o farol, porque tem motorista que eles não desconfiam e aí ele simplesmente permanece ali com a luz, o farol alto, né? Por que vocês não devem também revidar com o farol alto? Porque aí, uma vez que o outro motorista já está usando o farol alto e você também ofusca a visão do outro motorista, existe o risco da colisão frontal. Por quê? Porque aí já são dois motoristas com ofuscamento, sem a visualização correta ali, e aí podendo causar um acidente muito mais grave. A penumbra é aquela situação de pouca luminosidade que ocorre geralmente ali no final da tarde e no início da noite, né, no anoitecer, ou ali no final da madrugada e no início da manhã. Ela é considerada uma situação perigosa, né, uma situação de risco, pois ali os contornos e as cores dos objetos, eles ficam mais definidos. Aí a penumbra, ela torna-se mais difícil de reconhecer o objeto e avaliar ali corretamente a distância de segurança que você precisa estar ali daquele objeto, tá? E aí qual que é o procedimento que vocês vão utilizar para dirigir na penumbra? Você vai ligar a luz mais baixa, reduzir a sua velocidade e sempre ali redobrar a sua atenção. Durante a noite, nós temos uma característica ali da ausência total de luz solar, né, que auxilia durante o dia a visualização do motorista. E aí a visibilidade da noite vai depender muito ali da emissão da iluminação externa ali das vias, né, a iluminação artificial e a iluminação dos próprios veículos, que é utilizado os faróis. Por isso que está lá no checklist e é uma verificação obrigatória, porque durante a noite nós vamos precisar dessa iluminação artificial para auxiliar ali no tráfego, na dirigibilidade desse veículo. Então, manter as luzes dos veículos em perfeito funcionamento, reduzir a velocidade em situações ali adversas e observar que a velocidade segura será inferior àquela praticada durante o dia, tá? Então, por causa do risco de não visibilidade, durante a noite nós precisamos reduzir a nossa velocidade. Uma característica que existe na direção e torna-se um risco é com relação ao tempo. Chuva, granizo, vento forte, neblina e outros fenômenos ali da natureza que podem afetar a percepção e o controle do veículo. E aí o motorista precisa ter essa atenção.
Aqui são alguns exemplos, né, de chuva, granizo, vento forte e neblina, como pode ficar o cenário ali de uma estrada. Aí na condição adversa de chuva, você vai precisar reduzir a sua velocidade, porque a chuva ela reduz a visibilidade, ela diminui a aderência ali dos pneus, principalmente nas curvas, né? Aumenta o espaço percorrido, né, em frenagem e dificulta as manobras de emergência, como a gente já viu. E aí o início ali da chuva ela torna a pista mais escorregadia, né, devido àquela mistura de água com outros resíduos, poeira, óleo, qualquer outro resíduo que tiver ali em cima, na superfície da estrada, vai se misturar com a chuva, tornando-se o local mais escorregadio. Então, a primeira chuva ali sempre é a mais perigosa nesse sentido, e nós precisamos redobrar a atenção. E como é que eu vou dirigir, então, sobre chuva? Porque tem situações que é inevitável, né, a gente sair ou já está no meio da viagem ali e de repente você se depara com esse fenômeno. Então você vai manter sempre as paletas do limpador do para-brisa em bom estado de conservação, que a gente aprendeu a verificar lá no checklist, manter os vidros limpos, desengordurados, né, e desembaçados. Você vai redobrar a atenção, reduzir a velocidade, aumentar a distância ali de segurança para os demais veículos, né? Redobrar o cuidado nas curvas, ao frear, acender as lanternas dos faróis altos, dependendo da visibilidade, mas tomando um cuidado ali para não ofuscar se vier outros veículos ali, e evitar passar sobre onde a água acumulada, poços, lugares com acúmulo de água ali, porque pode haver buracos, pode ser um local muito fundo e aí acabar te levando ao descontrole do veículo, um capotamento ou uma colisão, tá? Pode ocorrer também chamado aquaplanagem e hidroplanagem, que consiste ali na diminuição do atrito entre o pneu e o solo molhado ali, com a diminuição da aderência dos pneus no solo. Então, a aquaplanagem, ela ocorre pela diminuição de alguns fatores, né? O excesso de água na pista, a combinação ali da velocidade demasiada, né? O descontrole da velocidade, e os pneus ali com profundidade dos sulcos insuficiente, que são as condições, a má condição do pneu. Como eu falei, existe uma indicação ali do TWI, uma indicação no pneu, tá? Se esse pneu, a vida útil dele já chegou ao fim ou não, tá? Então, além dessa indicação, a própria inspeção visual, se esse pneu está careca ou não, tá? Durante uma aquaplanagem, a direção ela fica repentinamente leve, e é muito difícil de controlar o veículo nesse estado, e existem alguns procedimentos corretos que a gente deve adotar nessa situação. Você vai manter sempre o volante onde ele estava, na mesma posição quando iniciou a aquaplanagem, tá? Ou seja, você não vai virar o volante, vai tirar o pé do acelerador e diminuir a velocidade, mas não vai frear bruscamente, ok? Segurando ali, né, a direção nas mãos firmemente, e aí você vai estabelecer um padrão seguro de velocidade ali nessa situação, para que você não perca o controle do veículo, tá? Tem pessoas que elas adiam a hora da troca do pneu, vislumbrando ali uma economia na troca dos pneus, mas é uma economia que não vale a pena, ok? Então estejamos atentos à troca dos pneus periodicamente. Em situação que houver a granizo, que é a chuva acompanhada ali de pequenas pedras de gelo, né? Além de inconveniente que pode ser causado pela chuva, e ainda vai ter alguns riscos adicionais por causa da presença dessas pedras de gelo, né? O barulho causado ali pelo granizo, ele pode assustar as pessoas, né? Desviar a atenção delas ali, ter reações inesperadas, podendo causar algum acidente. Durante a ocorrência de granizo também, a visibilidade ela é ainda menor quando associada ali com a chuva, né?
E aí, quando muito forte, pode danificar pintura do veículo, lataria do automóvel ali, além do risco de quebrar faróis, para-brisa, lanternas e etc. Tá? Então, qual que vai ser ali a recomendação? Trafegar em velocidade compatível com a situação, parar somente em locais seguros para evitar ali um acidente com os demais veículos, as colisões. Então sempre procura um melhor local para fazer a parada, tá? Um local coberto para também evitar danificar o veículo. Isso vai ser de extrema importância. E aí, ainda dentro do mau tempo, a questão de neblina. A neblina, conduzir, né, sobre neblina exige ali muito mais cuidado e uma experiência, né, vasta ali do condutor, porque os acidentes eles podem ocorrer ali numa condição bem adversa. Geralmente são acidentes gravíssimos ali que podem envolver diversos veículos ali nas estradas, alguns trechos, dependendo de alguns horários, né? Estão sujeitos à neblina. Tem local que a neblina ela faz parte ali, né, da topografia do local, da característica desse local. Então, em determinados horários ali vai ter sempre incidência de neblina nas serras, por exemplo. E aí por isso que a gente precisa ter um planejamento bem feito da viagem, conhecer ali o local que a gente vai passar. E quais são os cuidados que eu preciso ter sobre neblina? Redobrar a atenção, reduzir a velocidade, né, manter um ritmo constante, sem acelerar ou reduções bruscas, acender os faróis mais baixos, mesmo durante o dia, não usar luz alta, pois ela piora a visibilidade, parar somente em pistas com acostamento ou em locais seguros, e em pistas sem acostamento é preferível seguir em frente com cuidado, e em paradas de emergência deve sinalizar a pista e manter o pisca-alerta ligado. Porém, o pisca-alerta ele não deve ser usado com o veículo em movimento, exceto em situações de emergência, tá? Então, é uma situação de emergência, aí sim eu vou usar o pisca-alerta. Aí, existe uma situação de fumaça que também é o mesmo cenário de neblina, porém só existe uma diferença. Nós vamos ver uma situação aqui de neblina que a gente provavelmente possa se deparar, e aí nós vamos aplicar o que a gente aprendeu aqui.
Gideon? Opa,